na ciência e na biologia de todos os seres vivos, todos comem para repor suas energias. As plantas retêm a energia solar. Os animais herbívoros as devoram. E os animais carnívoros os caçam. E ainda por cima, existem os limpadores que purificam o ambiente. Essa é a vida na Terra. Nós os detenhamos com inteligência e práticas, construindo uma sociedade. Essa é a visão geral da nossa matéria física. Mais do que os seres espirituais se alimentam. Bem, a energia que rege todo o universo vem do Deus Criador. E os que estão salvos vivem muito melhor que a nossa realidade física. Os que perderam a salvação e o corpo precisa de certas energias. Se você ler em Gênesis, você vai entender isso. Vejamos o que diz. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Lembrem que a serpente que estava na árvore do fruto proibido era um anjo serafim, que é uma serpente emplumada. E com sua desobediência e mentiras, passou a se alimentar de energia espiritual, na qual o ser humano libera, através da dopamina e da adrenalina, ou quando estamos dormindo e o cérebro está ativo. Essa é uma verdade pouca compartilhada em estudos. E aí que a parada bizarra entra em cena. Com as entidades longe do reino celeste, eles tinham que procurar meios para manter sua energia. E o ser humano é alvo dessas criaturas do submundo maldito. E óbvio que o establishment apontará para ideias esdrúxulas que negam realidade espiritual. Mas é fácil refutar essas fraudes. São inúmeros relatos, vivenciados por pessoas de tempos e locais diferentes, que sofrem tal da paralisia do sono. Um dos métodos de criaturas espirituais que drenam energia, que se é para eles, como alimentos. Observe esses quadros antigos que são bem retratados esses acontecimentos. O tempo passa, mas os relatos são os mesmos. Uns conseguem ver silhuetas de supostas entidades. Já outras conseguem ver perfeitamente. Eu já vi certas coisas. Falarei um pouco no vídeo. Mas não para por aí. A indústria do entretenimento também mostra subliminarmente como isso ocorre. Em todos os aspectos, eles mostram entidades que buscam desesperadamente por energias, colocando medo nas vítimas. Como é o livro de Stephen King, onde vemos o Pennywise orquestrando de como vai agir. Ou de um antagonista da animação Ben 10. Desta vez é o inverso. O ponto de drenagem é o humor, sugando a energia da plateia. E o Ben Tennyson teve que usar o pior monstro do Omnitrix para combater aquela aberração. Mas não para por aí. No desenho da Pixar, vemos os monstros S.A. coletando o medo de crianças e colocando em recipientes cilíndricos. E óbvio que eles fazem alusões a entidades espirituais que se alimentam através do medo humano. E é o que vamos documentar. Você está no canal do Z8, vamos para mais um vídeo. Muitos de nós já passamos por experiências muito bizarras à noite, principalmente quando vamos dormir. E o que ocorre é os inúmeros relatos sobre o tal polêmico assunto da paralisia do sono, onde o corpo fica imóvel e coisas sobrenaturais acontecem. Uns afirmam ver e sentir silhuetas escuras dentro do quarto, afirmando que entidades tentam enforcar ou sufocar. Já outros conseguem ver monstros demoníacos com aparatos e objetos desconhecidos. São diversos tipos de criaturas espirituais. E é óbvio que os cinzentos estão incluídos nisso também. É possível notar que a humanidade sempre teve essas experiências paranormais, pois há inúmeros registros em diversos quadros antigos, como esses. A ciência materialista do establishment tenta afirmar que isso é normal. Dizem que é criação do pensamento humano. As pessoas que não têm conhecimento espirituais das coisas caem facilmente nessa narrativa materialista. Se lermos um trecho da Bíblia, em Gênesis, e afirmado que a serpente rastejará, comerá o pó. Na forma literária parece algo científico.
Mas é uma forma de expressão da qual as entidades que vinham para essa dimensão perderam sua fonte de energia da própria matéria. Ou seja, eles terão que se alimentar espiritualmente do ser humano, pois não possuem corpo físico. Uma das maneiras é a prática de sacrifício. E por isso que credores tribais deixam comidas e bebidas em certos lugares. A comida decomposta vão os alimentar. Mas o que realmente acontece frequentemente é a drenagem de energia. Funciona basicamente assim. Quando o indivíduo está dormindo, muitas vezes vêm inúmeros pensamentos de culpa. Em seguida vem um medo inexplicável. Sensores internos do corpo percebem algo. Muitas das vezes, a glândula pineal é ativada e o indivíduo consegue ver. Mais drasticamente, o corpo fica imóvel. Os membros não conseguem responder. E aí que eles começam com o processo de sucção, colocando medo através de pensamento. Já consegui perceber isso algumas vezes. Certa vez, vi uma silhueta escura. Mas vi uma luz vindo atravessando minha parede. E uma briga começou. Lembro de algo indo para baixo da cama. Parecendo que estava correndo de algo. Acordei com a minha cama levantando 5 centímetros do chão. Parecia uma briga espiritual. Essas são algumas das experiências. A maioria das vezes, tendo mexer o corpo que sempre está paralisado. Como já disse anteriormente, eles se alimentam através do medo. De alguma forma, o corpo fica paralisado. Ao menos que você clame por Jesus, tudo aquilo passa de forma instantânea. O assustador é que o estabelecimento nega com unhas e dentes a paranormalidade. Mas a indústria do entretenimento escancara o que ocorre e o que são. Vejamos algumas obras da cultura popular. Um deles foi retirado do livro O Macabro de Stephen King. O autor que inspirou o terrível Pennywise. A criatura que vem de outra dimensão, toma para si a aparência humorística de palhaço. Porém, com aspectos pouco assustadores, deformando a própria face. Vejamos a cena bizarra. Essa é a verdadeira forma da criatura. E pode se moldar à forma que quiser. E ele passa várias vezes no filme, colocando medo e pavor nos personagens e se alimentando da energia que é extraída naquilo. Tanto no filme, quanto no livro. Isso é comum quando se fala na demoniologia. São aspectos semelhantes à realidade espiritual. E isso eles mostram na forma bem detalhada. Mas não para por aí. Diferentemente do livro de Stephen King, vemos a obra do Cartoon Network, de Ben 10, onde um dos antagonistas se alimenta não do medo, mas do humor, sugando a energia espiritual da plateia. O indivíduo era tão sacana, que o Ben Tennyson teve que usar um dos monstros mais brutas daquele relógio. O resultado foi inesperado. Todos restauraram a alma com o fim daquele monstro desgraçado. São obras distintas, mas revelam muitas coisas do âmbito espiritual. No filme Monstros S, isso fica bem evidente. O medo é considerado meios de captura de energia. Monstros esses, semelhantes a variáveis casos da paralisia de sono. Mas e você? Você já sofreu alguma experiência desse tipo? Deixe nos comentários. Acione o like e ative o sino. Tamo junto.